Trazendo aqui convidados. Hoje nós estamos aqui com Aníbal Bianchini. Tem uma trajetória grande aqui em Maringá. Ele mesmo vai se apresentar para você, para falar o que ele tem feito e sobre o Instituto Bianchini, que traz uma notícia que eu já publiquei no especial Paranacento, no aniversário de Maringá. O avô dele foi o jardineiro de Maringá, conhecido. Um dos homens que colonizou o município e que implantou essa cidade bonita aqui, cuidava das árvores. O Aníbal vai poder falar um pouquinho sobre isso. Fique até o final, nos acompanhe, curta, compartilhe, envie essa entrevista. Se você não puder assistir tudo agora, você está vendo um pedacinho, mas não deixe de acompanhar essa entrevista até o final. Esse bate-papo que nós vamos fazer no podcast tem o Paranacento e tem o podcast Atômico. Hoje nós estamos aqui no Atômico. Bem-vindo, Aníbal, ao podcast Atômico. Obrigado, Miguel. Obrigado a toda a audiência aqui que nos acompanha. É uma alegria muito grande estar aqui. Inclusive, Miguel, eu até gosto de falar a importância, né, desses momentos, eu falo que é uma oportunidade mesmo, porque, como você disse, meu avô, né, imagine como foi difícil para nós buscar entrevistas. Esses momentos, às vezes, a gente não valoriza tanto quando está sendo produzido, claro. Mas às vezes é um legado que depois você não sabe o significado que isso vai ter para os seus filhos, netos, né, bisnetos, que às vezes você não vai ter uma oportunidade de ter uma conversa madura ou uma conversa presencial, e aqui você está eternizando um momento aí que a gente vai poder deixar esse ativo, esse legado aí para a família. Então, muito obrigado por estar abrindo esse espaço, não só para divulgar o nosso evento, dia 26, na Uningá, e contar um pouquinho dessa breve trajetória do Instituto, da minha aqui em Maringá, mas a gente poder, então, deixar o pessoal ciente de tudo que está sendo feito, né, Miguel? Legal, bacana. O Aníbal tem um trabalho social bonito. Conheci ele na ASSIM, que é a Associação Comercial de Maringá. Ele é um dos líderes que trabalha em várias áreas, sempre apoiando os movimentos sociais, e vai trabalhar também, está trabalhando na criação desse evento das mulheres, que ele vai falar daqui a pouquinho. Nós temos muito assunto para falar e você vai acompanhar aí. Até pedir para o João, prepara aquela imagem lá do jornal, que saiu aquela manchete, o jardineiro de Maringá. Você que elogia Maringá, pelas árvores, eles falam que tem 150 mil árvores, 200 mil árvores, né? Coloca no título lá o jardineiro de Maringá e João, para eles darem olhar. Isso, olha lá. Tá aparecendo o Aníbal e o avô dele. Né? Como é que era o nome do seu avô? Como era? Aníbal? Bianchini da Rocha. Da Rocha. Você é Aníbal? O meu é Bonemer Azevedo da Rocha, mas aqui na região Maringá a família ficou eternizada aí como família Bianchini. Olha lá, saiu a tua esposa, lá a história do seu Aníbal. Que ano que foi que ele atuou mesmo na colonização, no plantio de árvores, na proteção da natureza de Maringá, que é tão falada no mundo inteiro? Miguel, ele veio já a Maringá praticamente, né? Começou em 47, a cidade, e em 52 ele veio. Primeiro ele veio para Nova Esperança, que era chamado de Capelinha, e tentou se estabelecer por lá. E na sequência que ele teve o convite, que ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, e ele já veio contratado, olha que sacada, a Companhia Melhoramentos contratou não só o meu avô, como o Dr. Liz Teixeira Mendes, porque ela teve a visão de preparar Maringá para ser uma cidade diferenciada. Então, essa arborização pensada para cada época do ano ter uma avenida florida, ter os 2 pulmões verdes, parte está no projeto do Jorge Macedo, né? Certo. E parte veio, então, contratado o Dr. Liz Teixeira Mendes, que já era uma referência nacional na época, e meu avô veio para ser o pupilo dele, para pensar num projeto de arborização que até hoje é o marketing de Maringá. Né? Além da saúde mental, das vantagens, a gente sabe que os problemas que hoje a gente enfrenta pelo descaso de todas as sequências de gestões no Sim. manejo abandono, às vezes até, né? O abandono, né? Ou o manejo incorreto tem um monte de problemas que a gente pode falar, mas a gente sabe que ainda é o cartão postal, que as pessoas que vêm de fora é o que marca Maringá. É difícil alguém falar de Maringá e esquecer de mencionar ser uma cidade bem arborizada, valoriza o metro quadrado das casas,
é um cartão postal, é o que deixa hoje a gente usa aquele termo instagramável. O que é instagramável? É um lugar que vai ficar bonita a foto no Instagram. É verdade. E a cidade ela acabou ficando inteira instagramável, né? Só que a gente que viaja, eu falo assim, a gente não pode também deixar Maringá virar igual aquelas cidades antigas, tipo Roma, que você tem uma parte histórica e a parte nova. Porque às vezes Maringá eu vejo isso nos bairros que estão crescendo, parece que a região que pega o Bosque 2, né, o Bosque dos Pioneiros, o Parque do Ingá, que é o Adriano Valente, até o Bosque das Grevilhas, que homenagearam o meu avô, virou o Bosque Aníbal Bianchini da Rocha, essa parte que engloba os 3 parques, parece que está virando tipo a área histórica de Maringá, que segue o projeto dos grandes bolsões, é o projeto de cidade-jardim, com grandes rotatórias, né, as avenidas largas e a forma de circulação. Então, a gente observa uma caracterização da cidade naquela região, e quando você começa a ir para o Jardim Espanha, para Inglaterra, para ir lá para o Madrid, né? Quando você começa a andar a cidade para lá do contorno norte, você começa a ver que essa característica não tem acompanhado, né? Parabéns pela tua observação. A cidade. Então isso é uma pena, porque a gente às vezes vê gestores públicos, inclusive, dizendo que está acompanhando, mas é só pegar o carro, a bicicleta, circular ou caminhar pela cidade, que você vai ver que não é uma realidade, né, Miguel? Entendi. Essa é a importância disso, você vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a criação desse instituto que visa essa proteção. Mas nós temos outros assuntos aqui que não vamos contar tudo de uma vez, para as pessoas que vão assistir ficar esperando você falar sobre essa colonização de Maringá, que transformou Maringá hoje em todas as pesquisas que você vê apontada como a melhor cidade do Brasil para se morar. Né? E você falou uma coisa muito interessante, esse exemplo que você citou, sobre a questão da cidade velha e a cidade nova. Né? A cidade antiga vai ter que fazer o muro aqui, como está lá em Jerusalém, a velha Roma e a nova Roma. Eu acho que não, a gente tem que trabalhar para que isso se expanda ao mesmo projeto aqui, hoje, que é no centro de Maringá, da preservação e do plantio de árvores, para os bairros novos também, que não está acontecendo, e você está falando realmente isso aí. Eu vejo que hoje tem muitos impasses, porque tem situações que a gente observa hoje, né? Maringá é uma cidade aí fundada em 47, está indo aí para... não tem nem 80 anos de idade, e a gente observa algumas coisas que não funcionaram. Por exemplo, fiação aérea da rede elétrica junto com árvore. Então a gente começa a observar em outros lugares o que acontece. Se vai fazer o sistema híbrido que deixa os transformadores para fora, fiação enterrada. Então a gente começa a observar, mas eu vejo que Maringá, como sociedade civil e poder público, não chegou a algumas conclusões. E a cidade está crescendo muito rápido. Sim. E aí acaba que fica o plano diretor, cada hora que vai discutir, digamos assim, a atualização do plano diretor já fica desatualizada pelo ritmo que a cidade está crescendo. Sim. Então, eu não vejo esse norte para os novos bairros, e algo realmente que deveria. E, por sorte, a gente ainda tem, que eu acho que é o principal, é o DNA da cidade. O que é o DNA? Eu vejo fotos antigas da época do meu avô, de quando Maringá estava surgindo. Qualquer praça, qualquer coisa que ia ser feita, você via o povo lá acompanhando. Certo. Não era igual hoje, que você fala assim, isso aqui é obrigação do prefeito, isso aqui é obrigação do secretário. A gente via uma participação popular, porque quem veio para cá, quando isso aqui era só chão, terra e mato, né, poeira e mato, as pessoas, cada metro quadrado de pavimentação, cada novo comércio que abria na cidade, era uma comemoração. Era uma vitória. Abrir um posto de combustível, olha que legal. Abrir um aeroclube, olha que legal. Então as pessoas comemoravam cada conquista. A Santa Casa deixou de ser de madeira, agora é de alvenaria. Então cada etapa da cidade era muito comemorada. E hoje você não vê tanta participação. E o que eu quero dizer? Quando você vê um projeto como o Eurogarden, ainda mostra um DNA, um resquício de DNA nos empresários de Maringá, de querer fazer disso daqui algo diferente. Porque esse DNA que moldou. Por que você vê Maringá, o associativismo?
O nosso Rotary, Distrito 4630, é destaque nacional. Não é à toa que agora, em setembro, vai ter o Instituto Rotary Brasil, que é um instituto que só acontece em grandes cidades, vai ser feito aqui em Maringá. Show. Você tem, por exemplo, criações de grupos, como o Observatório Social, como o CONSEG, que foram criados a partir de reuniões aqui em Maringá, do associativismo, e depois virou modelo. O CODEM, né, o conselho que, inclusive, né, enquanto estamos aqui, está tendo a posse lá da nova diretoria. Verdade. Então, esses grupos, eles representam o quê? São grupos criados que conseguiram muitas conquistas, recursos, crescimentos setoriais para a cidade a partir da sua fundação. Né? Então, a gente precisa manter essa característica ativa na cidade, seja dos empresários, das consultoras, do pessoal da área da educação, os setores mais fortes, né, de Maringá, que tem o pessoal das finanças aqui, que é muito forte, bancos, cooperativas de crédito, seguradoras, que eles tenham esse carinho de não vir só para Maringá se aproveitar do que a cidade tem de bom. Venha para oferecer. Mas que venham também para oferecer. E isso a gente observa quando vê um Eurogarden, por exemplo, não puxando o saco, é só um exemplo. Um grande exemplo. Um exemplo de ações onde, tipo, vamos entregar um algo a mais? Vamos entregar um algo a mais, não simplesmente fazer, mas vamos ver assim, o que a gente pode fazer que vai realmente ser um diferencial, né, Miguel? Verdade. A gente tem que parabenizar o Jefferson Nogaroli, toda a equipe, pela ideia, né, de levantar esse Eurogarden, que é um modelo para o mundo, não é só para o Brasil. Um bairro sustentável. Eu falo, perfeição não existe, mas a gente pelo menos buscar, né? A gente vê outros empresários aqui também da cidade, que nem eu falo na área da educação, sempre buscando isso, patrocinando eventos, abrindo espaços, né? As universidades são hoje pilares aqui da cidade, né? A Unicesumar, com tudo que ela já pega, é difícil achar um evento que não tenha lá patrocinador Unicesumar, porque eles estão sempre apoiando, alavancando. A Uningá agora abriu portas para esse evento do dia 26 de março, que vai ser um evento incrível, o dia inteiro de programação, começando desde as 7h30, parando 10 horas da noite. Um evento gratuito, né? Porque tudo tem custo. Os palestrantes que vão estar lá, tem muitos que cobram 10 mil, 15 mil uma palestra, e eles vão estar todos gratuitamente e não vão estar lá vendendo curso, não vão estar lá se autopromovendo, eles vão estar lá entregando conteúdo para as pessoas serem beneficiadas por ele, pelo evento. Muito bem. Vamos focar um pouquinho nesse evento, mas parabenizando desde já o Mohamed, que está assumindo o CODEM, presidente hoje. Isso. O Marco Tadeu, que já veio aqui, também está na diretoria. Você também faz parte do CODEM, na diretoria? Ainda não, só como voluntário, e estou hoje no Conselho do Comércio, a qual o Mohamed também foi presidente muitos anos. Certo. E hoje está o Dr. César Misael, Conselho do Comércio e Serviços da SIM, que agora também está sendo todo transformado, virando um conselho bem atuante aí. Conselho de Desenvolvimento de Maringá é fantástico. A gente copiou para outras cidades e funciona muito bem no desenvolvimento e na proteção das questões sociais do município. Importantíssimo isso aí. Fala um pouquinho, o evento das mulheres, voltado para as mulheres, qual a função sua lá, se só está apoiando, se você tem a presidência desse evento, e quem são as pessoas que estão à frente, e o que vai acontecer, porque é interessante o nome desse evento, você também destaca, eu vou passar para você a bola. Né? Miguel, sobre esse evento, dia 26 agora de março, é uma quarta-feira, vai começar às 7h30 na Uningá. A parte da manhã vão ter várias autoridades, mulheres que ocupam cargos, estão à frente de organizações, e elas vão estar ali contando um pouco sobre a experiência delas, e a gente tematizou esse evento bem voltado para a saúde mental. O nome do evento. É a segunda jornada das mulheres que realizam. Na parte da tarde vão estar tendo 4 workshops simultâneos para as pessoas poderem participar. Esses têm que ter a inscrição obrigatoriamente, porque são poucas vagas. É antecipado. Antecipado. E as pessoas podem fazer onde? É bom você já dar o endereço. Pelo próprio site da Uningá, se eu quiser entrar no Instagram do Instituto Bianchini,
Tá lá no link da bio também, o link para fazer a inscrição. Ou você entra no site da Uningá, vai ter lá a aba para esse evento do dia 26 e garanta a sua inscrição. Não conseguiu fazer? Vá mesmo assim, porque é importante, a gente quer participação maciça. A Uningá tem espaço, ela tem auditório para mais de 600 pessoas. Então a gente quer que o povo participe, os alunos vão estar participando, a comunidade externa vai estar participando. E qual é a importância, Miguel, desse evento? A gente quer que seja um evento forte, que as mulheres que estejam lá, e não só mulheres, é aberto a homens também, até eu vou chegar no ponto de onde que eu entrei nessa, que a gente consiga realmente criar um evento anual. Então teve ano passado a primeira jornada. Agora é a segunda. E agora é a segunda. E deu muito certo ano passado, porque a gente quer justamente que desse evento possam começar a surgir espaços mais maduros de debate, que talvez possa uma hora sair uma carta ao Brasil das mulheres de Maringá, que possa talvez começar a ser discutida até uma agenda parlamentar de um evento desse. Então a gente não quer simplesmente que seja um evento de network. A gente pensa que possa, e eu penso sempre em futuro, eu nunca faço quando me chamam para um projeto que é algo de uma vez só, de pouco impacto, eu fico às vezes meio relutante em participar. O que me atrai nesse evento chama-se construção. Cada decisão, cada parte desse evento que a gente está pensando para agora, eu já fico pensando para o ano que vem. Entendi. Por quê? Eu tenho uma filha de 3 anos. Eu penso nisso, eu quero pensar em legado. O que eu, como homem, eu hoje estou presidente do Instituto Bianchini, tenho minha atuação empresarial, tenho minha atuação social, mas como é o espaço público, como é a cidade que eu quero deixar para minha filha? Qual é a contribuição que eu vou deixar para ela? Quando você pensa nela, você está pensando em toda uma geração, né? É uma geração de mulheres. Então, eu acho que nós homens, Miguel, a gente tem um papel muito importante, porque há um monte de pesquisas que mostra que quase todos os problemas que envolvem as mulheres são causados por homens. Então eu falo assim, faz falta um evento, um lugar que chamem homens e mulheres para debater sobre a situação das mulheres hoje em dia. Eu entendo que há momentos e temáticas onde deve ser só de mulher para mulher, Entendi. Porque são momentos que isso é necessário. Mas a gente precisa também, e eu acho que Maringá estava faltando um espaço onde homens e mulheres podem discutir juntos sobre essa temática. E essa é a proposta do evento. E isso deu muito certo ano passado, tanto que no fim do evento do ano passado já estavam pedindo para que o evento não parasse, que continuasse. Entendi. Então esse é um grito de guerra aí, chamando homens e mulheres, aqueles homens que tem que ter opinião. Você sabe que para homem se meter num evento desse, não tem que ir lá com a cabeça aberta, tem que entender, tem que estar querendo fazer parte dessa mudança também, né, Miguel? Legal. E essa é a ideia, que as pessoas que estejam lá, a noite vai ser muito especial com a Sara, com a Patrícia, o Ney, são palestrantes mesmo, As palestras profissionais. serão só à noite? A parte de palestras mais voltadas a essa temática de resiliência, inteligência emocional, vão ser à noite. De manhã é a parte com as autoridades. De manhã começa às 7h30. 7h30. A inscrição ali, entrada. Entrada, vai ter abertura de manhã vai ser o Sesc, vai fazer uma mostra cultural, e à noite vai ter a PAI fazendo também uma abertura cultural, que eles têm a orquestra deles, né, a parte partir musical. De que horário? Às 7h30 de manhã, 19h à noite, certo. Na Uningá. Não tem custo nenhum, é só ir lá. E à tarde, das 2 às 5, vão estar tendo os workshops. Então, é um dia normal, porém, entenda que é um evento dentro de uma universidade. Então, faz sentido ser um dia normal para os alunos poderem participar também. Entendi. Então, quem conseguir se organizar para aproveitar o dia todo, lá tem toda a estrutura de cantinas, almoço, jantar. Então, pode passar o dia lá e aproveitar toda a programação, ou vá para uma programação específica. Só lembre de participar. Se você puder, no dia 26, dar uma passada lá em algum momento, seja de manhã, à tarde ou à noite, para que você tenha feito parte e possa levar uma opinião
do que foi essa iniciativa, porque ano que vem vai ser melhor ainda, Miguel. É um ano melhor que o outro. É um ano melhor que o outro. Então eu estou na coordenação Rotary Clube de Maringá, sim. A OAB, a Comissão da Mulher Advogada, a Sim Mulher, o Escrever o Futuro, a Uningá, obviamente, que está cedendo todo o espaço, toda a estrutura para nos receber, né, todo esse apoio institucional. Agradecer a doutora Gisele Colombari. A gente tem um convênio, o Instituto, com a Uningá, então a gente promove eventos em parceria e um projeto que depois eu quero falar do Instituto, que é o Constituição em Ação. Beleza. Que é o que fez, na verdade, a história do Instituto começa por esse projeto. Já vamos entrar nisso aí. Vamos fechar aqui o Mulheres que Realizam, você falando. Então, o Instituto está organizando, mas também tem a presença de quem com você? Quais pessoas que estão? De manhã mesmo vai ter o Poder Público, né? Então vai estar representando a Sandra Jacovós, que é a primeira mulher a ocupar um cargo no Executivo de Maringá, a Bernadette Barros, que é a primeira-dama. Representando a sociedade civil vai estar a doutora Noroara, que ela é presidente da Sim Mulher, a doutora Adriana Mincache, representando o distrito do Rotary 4630, não só o nosso clube Rotary Maringá Sim, mas todo o distrito está convidado para esse evento. Vamos ter também representando o poder público a doutora Elizabeth Kobayashi, que ela hoje é chefe da 15ª Regional de Saúde. Então, assim, é um elenco muito forte, né? A Tarsis Rosa representando também o Empreender, o núcleo de contadores de Maringá. Então, essa mulherada toda vai fazer uma fala de manhã voltada para a saúde mental, detalhando já, aproveitando que a gente entrou nessa esfera, na parte a doutora Sheila, que é a vice-presidente da OAB, né, representando a OAB também, a Ordem dos Advogados, aqui a seccional de Maringá. À tarde, então, os 4 workshops. Vai ter 2 autoras de livro. Então, vai ter o livro Na Leveza Perfeição, com a Lúcia Rocha. Vai ter o workshop do livro Mulheres que Realizam, que é da Tarsis Rosa, com mais 21 coautoras que fizeram esse livro. Vai ter um workshop da doutora Caroline Potter sobre também inteligência emocional e o workshop da Escrever o Futuro. A Escrever o Futuro, Miguel, eles têm uma metodologia muito legal que ajudou até a formatar as câmaras técnicas do CODEM. Certo. Então é muita coisa. E à noite, fechando, vai ter a Sara Bueno, a Patrícia Coelho e o Ney, que vão dar... E a Júlia, que a Júlia, ela virou triatleta, maratonista, depois dos 60. Então ela tem uma história incrível. 60 mais triatleta. Não, ela é maravilhosa. Quem conhece a Júlia, ela é do Observatório Social também. Legal. É uma parceirona. Então vai ser, assim, muito conhecimento, muita riqueza de informação, de histórias inspiradoras, realmente, gratuitamente, né? É porque a gente fala gratuito. Você vai ter que investir teu tempo, é uma quarta-feira, um dia normal, mas eu acho que vale a pena você tirar conseguir participar. Ir lá, que nem eu falei, você trabalha de dia, vá à noite. Conseguiu um horário à tarde ou de manhã, vá, aproveite, vai ter programação o dia todo. Conseguiu uma agenda, vai para o Uningá e... não fez a inscrição? Tenta aproveitar lá na hora, faz na hora, mas não deixe de ir, Miguel. Eu estava olhando aqui nas mensagens do chat, aqui a Lucelena Toledo Bonemer Rocha, conheço. Que é sua mãe. Conheço essa. Ela tá ligada lá, curta e compartilha aí, dona Lúcia. A Edneia Souza mandou um bom dia aqui, diz que tem 2 grandes homens aqui. 1,80 m, 1,80 m. A Edneia é uma figura, uma parceirona minha. Que legal. Então, o pessoal está acompanhando e você manda essa entrevista, esse bate-papo aqui, porque, olha, tem história aqui, hein? Eu quero mostrar aqui, João, mostra a família que apareceu já umas 2 vezes e ele estava falando... O Aníbal estava falando sobre outro assunto, né? Ficou lá a foto, lá não falou que é o nome da esposa e a filha. Com certeza. A sua filha de 3 anos, né? Isso. Fala um pouquinho dela aí, que você... A avó deve ter ficado feliz que você já citou ela aqui. Você está trabalhando. Aí é você e seu avô. Isso, eu e meu avô. Esse até foi quando ele recebeu a Benemérito do Paraná. E agora lá. E essa é minha esposa, Karina, minha filha Helena. Essa é a minha paixão, essa
é a motivação, é o despertar, sair da cama, né, Miguel? Essas que realizam lá. Ajudar elas, na verdade, é o que também me faz realizar, né? A gente sabe que a mulher acaba sendo, né, a nossa motivação para quase tudo, né, Miguel? E como eu falei, a gente precisa hoje ser exemplo e fazer um trabalho. Inclusive, recentemente vai fazer um ano agora que eu entrei no grupo dos Legendários, né? Que é um grupo que criaram para resgatar a hombridade dos homens. E a gente vê como está fazendo falta nesse mundo. Às vezes tem muito debate distorcido sobre empoderamento, sobre papel do homem, papel da mulher. E a gente vê que alguns papéis realmente estão virando uma salada e se perdendo. Então eu acho muito legal a gente poder dar exemplo e fazer a nossa parte, né? Como marido, né? Como quem se preocupa, cuida, ser um bom filho, ser um bom marido, ser um bom pai, né, Miguel? Acho que isso são todas as áreas, né? São assuntos que a gente está hoje numa sociedade que todo mundo só está buscando direitos e prazeres, né? E obrigações e responsabilidade, zero. Todo mundo quer fugir. Então a gente precisa trazer isso um pouco mais, porque isso reflete no tipo de político que a gente vai ter, no tipo de empresários que a gente vai ter, né, nos tipos de família que a gente vai ter, né, numa comunidade onde todo mundo só quer ser servido e ter prazer, as coisas vão se perdendo. Verdade. Porque a gente sabe que, né, você tem seus filhos também já criados, né, Miguel? Graças a Deus, cara. E a gente sabe que esse papel na sociedade de liderança, seja a liderança dentro de casa, né, liderança para suceder política, as próprias políticas cívicas, né, associações comerciais, Rotaries e tudo mais, faz falta. Viu? Eu quero só perguntar para você, eu vi você com uma foto, você tinha uns 10 anos ali com o teu avô. Diga. O seu Aníbal, né? Como em 1952, se você ouviu ele falar, quando as pessoas pensavam em cortar as árvores, porque foi um desmatamento só. O Paraná era uma floresta em 1950, 1945. Né? A minha cidade teve o nome de Queimada. Antes de ser Ivaiporã, teve o nome de Queimada. Agora eu também tenho a minha segunda cidade, Maringá, hoje. Tem Maringá, Ivaiporã, que estão no dia a dia da minha vida, Pitanga e toda a região central. Mas o que teu avô dizia, por conta desse trabalho que ele trabalhou no modelo de implantação da cidade de Maringá, deixando as árvores, em 1952, quando ninguém ligava para a árvore, as pessoas ligavam para as árvores para cortar, para fazer madeira, assoalho, taco, quebrar, para abrir espaço, para plantar lavoura e para plantar também o pasto para os animais. Você ouvia ele falar, não, a gente tem que preservar a árvore em 1952? Olha, uma frase que sempre acompanhou meu avô era assim: plante a árvore para os seus amigos e para os seus inimigos, porque os homens passam, mas as árvores ficam. Naquela época, hein? Você vê os discursos do meu avô, ele foi orador de turma da turma de agronomia dele, da Exal, que eu tenho o discurso dele guardado. Ah, você tem? E eu fico pensando, naquela época, sem internet, Miguel, sem nada. Comunicação. Como que eles tinham tantos dados, informação. Meu avô acordava todo dia bem cedo, ele lia todos os jornais, ele tinha todos na casa dele. Estadão, tudo que você imaginar, ele dava que tinha da época, ele lia antes de sair de casa. Então ele era muito, muito bem informado, muito ativo, e esse carinho, esse amor pela natureza. Aqui em Maringá já foi uma época, até a Semana do Meio Ambiente levava o nome dele, Semana Aníbal Bianchini da Rocha. O Bosque das Grevilhas, ele não era um parque natural. O Parque do Ingá e o Bosque 2, já no projeto da cidade, já foi estipulado que Maringá ia ter 2 pulmões verdes. Ou um pulmão, né? Um pulmão verde, mas com os 2 bosques. Agora, o das Grevilhas, ele já tem uma história diferente, porque ali era um ponto mais alto da cidade, ali na Praça das Antenas, que a gente chama. Sim. E o vento que vinha dali trazia um poeirão
que tornava aquela área, que era o famoso fim da picada. Fim da picada. Né, tem um restaurante lá, porque a picada acabava ali. A cidade tinha sido aberta até ali. Então, ali, para quem não sabe, realmente era o fim da picada. Fim da picada, a gente chama ali de Maringá Velho. E aquele bosque, então, ele foi criado para que aquelas grevilhas, na época, era um parque robusto, ajudasse a quebrar esse vento e o poeirão. Certo. Então, isso possibilitou que ali, né, durante muitos anos, acho que até hoje, a Zona 5 ainda é um bairro residencial muito visado em Maringá, com belas casas, grandes casas. Isso ficou muito possível por conta do Bosque das Grevilhas naquela época. Que foi criado justamente para proteger a região. Foi criado para proteger a região. E então... Vou falar do prefeito. O prefeito Silvio Barros, que ele também fala em natureza, defende a natureza, tem programas que falam do futuro. Qual que é a visão que você tem ouvido ele falar e conversado com ele? Inclusive, você foi candidato junto com ele, né? Sim. Qual que é a visão do prefeito atual e da sua equipe para manter Maringá e ir buscar aquilo que alguns gestores deixaram para trás, como vocês dizem? Vai lotear uma região, seguir um padrão do Maringá Central. Eu acho que dos sucessos de votação que o Silvio teve na sua eleição, né, são poucos os prefeitos que conseguiram retornar depois de 2 mandatos, então ele está no 3º. Eu acho que essa expectativa em cima da parte ambiental é muito forte. Exato. Porque depois que ele terminou o 2º mandato, o nome dele virou uma referência nacional e internacional de sustentabilidade. Com programa na CBN, com programa Cidades Sustentáveis, dando palestra Brasil e fora do Brasil sobre modelos Exatamente. De gestão. Então, a gente está agora se aproximando dos 100 dias de governo. Né? Eu não componho hoje a atual administração, porém, estou sempre em contato ali, ajudando, levando ideias, e eu vejo que há sim, né, uma participação, inclusive, né, uma expectativa, o próprio filho dele, que também por mais que seja novo, o Matheus, ele está se destacando muito nessa forma de trazer ideias inovadoras. Eu já vi até um projeto que ele tem pro Bosque das Grevilhas, de revitalização. Então, assim, Miguel, eu acho muito cedo para dizer atividades concretas, porque não chegamos ainda nos 100 dias, mas eu vejo que essa gestão ela tem que deixar um legado, sim, em termos de sustentabilidade, apresentar uma solução não só para as árvores da parte antiga, mas que tenha realmente nos bairros novos esses cuidados que a gente já falou, das ruas largas, do projeto de arborização. Tem que ter um acordo com a Copel para que o projeto de fiação não seja um caos, né, com a arborização. Exatamente. Como é hoje. Então a gente já tem hoje uma idade, a cidade, Maringá já tem hoje uma idade para a gente poder observar na rua, no campo, que deu certo, o que não deu. E a gente tem como buscar alternativas e soluções. Então falta realmente trazer isso para um debate, definições, né? Então a partir de agora Maringá vai seguir por esse caminho. Né? Por exemplo, até a fiação aérea, tem cidades que faz a fiação passando de um lado da rua e as árvores do outro. Você não planta a árvore dos 2 lados. Né? Então, por quê? Quem que chegou primeiro em Maringá? As árvores ou a rede elétrica? Né? Então, a gente tem que lembrar que muitos dos caos que a gente vive hoje no trânsito, nos dias de chuva e de vento, não é por culpa do projeto de arborização. Foi pela sequência da forma como a cidade foi administrada ano a ano, de, por exemplo, essa poda em V, que atravessa, faz a árvore bifurcar e passa a fiação no meio. Então tem inúmeros estrangulamento de raízes. Você é favorável a essa poda em V? Não tem. Isso é matar a árvore. Então, você já está condenando ela naquele momento. E qual que é a solução? Então, agora precisa realmente ter um projeto robusto, pensando, como eu falei, nas 2 frentes. Uma é o que já está feito. Né? Para manter, né?
Ou repor, refazer, mas precisa ter um plano de ação voltado, que nem a gente brincou ali da área histórica, Sim, o centro histórico de Maringá. Murado ou não? Onde como ir arrumando isso, porque é um local de dificuldade de fazer obras, é muito fluxo de carros, de pessoas, né? Qualquer coisa que você inventa fazer hoje no centro, você cria um caos enorme. O próprio eixo monumental já está mostrando isso. A gente já vai ter um gostinho de que quer fazer obra no centro da cidade. Né? Se tiver que pôr tapume, paralisar Getúlio Vargas ali, já vai ser uma chiadeira, a gente não sabe nem como ir embora para casa. Não... E esse eixo monumental, você fala um pouquinho dele para mim? Então, ele vai passar aqui do lado do edifício Atalaia. Aqui. Vai, então estão concluindo, né, a obra e tem o prazo aí, a expectativa é concluir 100% da parte da catedral até o final do ano para começar a fase 2, porque ele vai pegar realmente ali da catedral praticamente até o terminal aqui do lado. E você viu o projeto? Sim, já foi apresentado. Quem tiver curiosidade, tem no próprio site da prefeitura, tem no site do estado também, né, o projeto. Eu, particularmente, eu acho que vai ser um transtorno muito grande. Você acha? Para benefícios estéticos, né? Mas não vale a pena? Por exemplo, uma cidade... Não, vai ficar lindo. Maringá tem todos os problemas que, como você disse, ventou muito, choveu muito, caíram muitas árvores. As pessoas reclamam, mas também, por razão disso, Maringá cresceu hoje. Populacionalmente, cresceu em serviços, cresceu economicamente. Quer dizer, não consegue avanço também sem ter o ônus. Com certeza. Bônus e ônus, não é? Só que eu vejo, Miguel, que há alguns setores que te projetam a longo prazo. Certo. Por exemplo, uma árvore, uma arborização, uma obra de saneamento que Maringá está precisando. Exato. Né, a gente tem já um monte de indicadores que apontam a gente caminhar para um índice de deficiência hídrica, de faltar água. Então, a gente tem que começar a pensar em segurança hídrica, saneamento, porque a gente está vivendo muito de títulos do passado. Certo. Então, quando fala Maringá, 99%, 98% saneamento básico, ok. Certo. Tudo bem, mas estamos conseguindo seguir isso? Acompanhar o crescimento. Acompanhar com esse número de prédios que saem. A gente não é contra prédio, pelo amor de Deus. Entendi. A questão é, a cidade está sendo preparada na parte de fiação elétrica, de rede para energia, de rede para saneamento, para a gente continuar crescendo com qualidade de vida? Esse é o ponto. E tá então, sendo. Você sabe se está sendo agora. Não, eu não sei. Ué, a gente está trabalhando para isso, Miguel. Isso que eu quero dizer. Mas vocês assumiram o município. Falo vocês que você trabalhou junto e é da equipe. Uma pergunta que eu faço. A administração civil Barra está olhando já para isso? Ah, com certeza, com certeza. A engenharia da prefeitura já... Porque é um crescimento desenfreado, né? Maringá é um crescimento populacional que não tem como frear. Tem alguns que falam já que chega a 10 mil pessoas por ano. Não duvido. É uma questão hoje que, assim, Maringá está nos holofotes, né, nacionais. Do mundo, né? E, com certeza, igual eu falo, a expectativa nessa administração é poder remoldar a cidade para continuar acompanhando. Essas obras, até na parte de mobilidade, que se fala de crescimento, por exemplo, um transtorno igual ali do Catuaí, está sendo um transtorno o trevo do Catuaí. Certo. Só que é um transtorno que vai ser colhido, né? Temporário, e que vai ser colhido um fruto de uma melhoria significativa naquela região. Ali tem um gargalo, eu transito muito por ali. Né? Imagina hoje, por exemplo, como seria a saída pela Morangueira se não tivesse tido a obra da duplicação ali. Isso. Entendeu? Não daria para sair por ali. Seria um engarrafamento de ar. Já mas pelo menos flui. Flui. Então a gente tem que pensar nesses tipos de obra. Agora, quando você fala do eixo monumental, aí você pegou no meu calcanhar de Aquiles aqui. Porque eu vi o projeto e legal, mas eu vejo que ele é muito consistido em troca de piso e paisagismo, assim, mas paisagismo, meu avô, vamos falar agora um papo sério aí. Sério. A gente focava em paisagismo da parte de arborização porque é uma coisa mais perene. Entendi. Quando você faz um paisagismo muito voltado para
flor, planta, ornamental, isso até exige da prefeitura um cuidado totalmente diferenciado, de aguar, de podar, cuidar. Deixa eu só perguntar para o João. João, você consegue baixar aí uma foto do projeto do Eixo Monumental Maringá? Vê se você consegue uma foto aí só para a gente postar. Vê se tem um projetinho aí, uma perspectiva dele. Nem projeto, põe perspectiva. Perspectiva, vai ficar bonita. A própria catedral essa semana já está ali com quase todos os tapumes retirados. Você vê que... Mas, por exemplo, aí A catedral está mais bonita? Porque já é um ponto turístico, né? Mas aí eu tenho a minha opinião, eu não abro mão dela. Pode falar. Aqui é o lugar eu era da opinião. usuário ali do gramado da catedral e hoje eu com a minha família, eu acho que sinônimo de qualidade de vida é a área verde. Então eu te pergunto hoje, Maringá, que é a cidade mais arborizada do mundo, não sei se ainda detém esse título, quais são as áreas verdes que você pode hoje levar a tua família para no final de semana? É o equilíbrio, né? Verde e concreto, né? Então, mas aí, cadê esse equilíbrio? Mas porque tirou lá da catedral? Tiraram? Diminuíram consideravelmente. Criaram outros espaços de lazer. Mas não com bancos, tudo isso fica muito bonito, mas em metro quadrado houve uma redução drástica da metros quadrados de grama. De área verde. De área verde, gramado mesmo. E era uma coisa diferencial daquela praça, daquela região. Era um lugar de piquenique, né? Piquenique, tinha aula de coisas, o pessoal ia lá, fazia ao ar livre, né? Um lugar que você quer ensinar teu filho a andar de bicicleta, você podia ir lá, porque podia cair na grama, não se machuca tanto. Né? O Eurogarden, ele está oferecendo isso paliativamente, porque a gente sabe que logo vão subir... Essa aí? É isso aí, essa ideia? É esse aí. Esse aí já é da praça da prefeitura ali, né? Não tá... Não, acho Celidônio. Você achou a perspectiva do eixo monumental? Mas só por essa imagem você já consegue ver mais ou menos a proposta deles, né? A imagem que você achou é essa aí. Ok. Algo mais voltado a um paisagismo mais ornamental, né? E áreas de fluxo. Ele achou outro lá. Daí, João, você, enquanto a gente vai falando aqui, vai procurando também imagens de Maringá, porque quem às vezes nos assiste em outro país, do outro lado do mundo, já vai ter a noção. Vai ter a noção do que é Maringá, né? Que nós estamos falando. É aquilo lá, Miguel. E o Instituto Bianchini, qual que é a proposta principal dele? Você está falando na defesa do crescimento, né, organizado, natureza. Eu vi que você tem que cuidar para às vezes não ficar tão paisagístico ou um roteiro turismo, mas com um custo caro para manutenção, é isso que você estava falando? Vamos falar um pouco do Instituto Bianchini. A gente montou um instituto em 2017 com um programa chamado Constituição em Ação, que a gente deu o nome de Constituição em Ação. Então, qual que é hoje o escopo do Instituto? A gente busca formar novas lideranças. Certo. Então, qualquer programa, seja da área ambiental, cívica, que tenha a ver com formação de novas lideranças, né? Então, assim, o que seria uma nova liderança? Não importa tanto a idade, a gente trabalha muito com jovens, o nosso foco... Lógico, aquela perspectiva, aí, ó. Essa é a melhor. Essa é a ideia. Ter uma ideia. Aqui você tem a vista da catedral, como se estivesse em cima da catedral, vendo até a rodoviária, né? Lá na frente, né? No fundo. E é um projeto que vai ser executado, né? Já está sendo. Não, já iniciou lá na catedral, né? Mas a fase 1 já está quase Mas na avenida não entrou ainda, né? Vai começar. A hora que entrar vai interditar, é isso que você estava falando? Um pouco vai, mas... Para construção, né? Mas construção de calçada, né? Paisagismo ali, mas... Pouco vai mudar, você fala? Tomara que fique muito bom, Miguel. Eu torço pela cidade, a minha parte é essa. A gente troca ideia, debate, faz brainstorm, mas no final o que a gente quer é que as coisas boas aconteçam. A gente quer que o povo seja beneficiado, que o comércio seja beneficiado, que o trabalhador seja beneficiado. Então, tudo que vier para agregar, né? É bem-vindo. Uma tristeza é o exemplo do Parque do Ingá. O Parque do Ingá, eu sou um usuário ali dos parques,
Então, eu sempre pensava, desde novinho, quando aprendi a andar de bicicleta aqui na cidade, eu falava, nossa, podia ter uma pista mais zelo pelos parques, uma pista melhor para a gente caminhar. E quando veio o projeto da pista emborrachada, rapaz, eu tirei o chapéu. Falei, agora o parque vai ter o que merece, uma coisa boa. Sim. Então, quando eu ando lá hoje, eu quase choro. Você vê uma pista recolocada, o povo tropeçando, porque, não sei se sabe, ela saiu quando alagou. Sim, Né, trocaram depois. Não, só foi... Tem parte que foi jogado cimento. Tá tudo paliativo lá. Tem parte que a borracha só foi colocada de volta onde estava. Tem parte que foi jogado cimento. E tem mais um. Então e tem virou um uma projeto, gororoba. E tem um projeto para remodelação, reconstituição do Parque do Engá? Miguel, não sei dizer, espero que... Tem, com certeza, o Silvio já esteve lá, não isso, só para a parte da pista, propriamente dita, mas para o Parque do Engá como um todo. É um pilar da gestão dele, que ele prometeu trazer uma solução, como ele já fez da outra vez, quando fez toda aquela obra de captação de água que desce para lá, Entendi. que já foi feita na gestão dele anterior. Eu acredito que nem eu falo, as expectativas são muito grandes, né? Vamos torcer para que dê tempo, dentro de 4 anos, de atendê-las. De executar tudo de isso, né? executá-las. Mas as perspectivas são boas. Pode falar do Instituto Vamos Bianchini. contar um pouco dessa história. Você que teve a ideia de criação dele, foi baseado na luta do seu avô? Na verdade, Miguel, foi uma questão de ocasião. A gente já tinha um grupo formado, porque a gente queria começar esse projeto, que era levar... A gente sentia uma carência, uma necessidade das pessoas saberem Olha lá, mais... Só voltando um pouquinho, olha lá, ele conseguiu Ali. a imagem. A ideia, né? O Maringá é sempre brilhante. Linda cidade, apaixonado por viu, Maringá. tem a expectativa e a realidade, mano. Nós falamos das duas coisas aqui. Eu vou ainda fechando sobre esse assunto, eu falo, essa imagem aí é da catedral como era, né? Você Sim. vê ali, ó, parte verde com um gramado grande. Então, enfim, saudades. Mas sobre o Instituto, a gente então tinha uma necessidade de levar, ter mais pessoas na nossa sociedade com domínio de empreendedorismo, educação financeira, sobre a parte política, né? Por exemplo, a gente vota, mas não sabe o que faz realmente um senador, um vereador, um deputado, enfim, até o que é executivo, legislativo, o que pede para o vereador, o que pede para o prefeito. Então, tudo é uma bagunça, né? E a gente, então, elencou 11 temáticas que a gente via que estava deficitário. E criamos um projeto que chama Constituição em Ação, uma metodologia, para ir falar com as pessoas, para elas se sentirem incomodadas, falar assim, pô, realmente o meu conhecimento sobre isso é raso e eu precisaria buscar mais conhecimento sobre esse assunto. A gente queria impactar, dar um chacoalhão assim, na pessoa, falar, meu, peraí, pô, você já está com 30 anos, 60 anos, 15 anos e você ainda não entendeu como funciona o Brasil, você ainda não entendeu nada sobre educação financeira. Então a gente veio com essa proposta, que foi o surgimento do Constituição em Ação. Então a gente montou um grupo, tínhamos o projeto, e eu vi já naquela época, lá em 2016, isso, que a gente ia precisar criar um CNPJ, uma instituição, para que esse projeto não morresse. Lembra que eu te falei que eu sempre, quando eu estou fazendo, eu já estou pensando na frente. Sim, então, quando a gente começou a fazer esse projeto do Constituição em Ação, que ele nem tinha esse nome, nem tinha um nome, eu sabia que ia ter que ter alguma coisa que ajudasse a gente poder estar aqui hoje, em 2025, falando sobre essa história. E aí, na época, eu sugeri para as pessoas que nenhuma delas sequer havia conhecido meu avô, que a gente pudesse montar um instituto em homenagem ao meu avô. Expliquei, contei a história de tudo que ele fez por Maringá, né? Ajudou na fundação do Sicredi, da Cocamar, do Rotary, da Sociedade Rural, da Sim, de tantas coisas que hoje são tão importantes para nós, e não só a arborização, mas esse legado dele no associativismo, na formação de jovens lideranças, e eles toparam na hora. Assim, eu fiquei muito feliz porque não houve nenhuma outra, nem sugestão.
todo mundo adorou. Sim, conhecendo o legado. E hoje a gente tem uma diretoria do Instituto, que uma vez a gente foi no Rotary, que era do meu avô, o Rotary Maringá, que é o primeiro Rotary, apresentar o Instituto. E alguns que foram colegas do meu avô lá no Rotary falaram isso e me marcou. Falaram, Aníbal, sabe o que mais chamou a atenção de vocês virem aqui falar do Instituto Bianchini? Nenhum de vocês conheceu Aníbal Bianchini, mas nós convivemos com ele. E vocês terem montado um instituto em homenagem a ele é uma coisa muito legal. Então a gente conseguiu fazer isso e a gente de toca... vocês, menos você está lá isso, com ele. Exato. Os demais diretores, Estou mostrando né, lá a sua foto. que trabalham, não é um projeto só meu, né? A gente tem uma diretoria, inclusive já recebemos vários prêmios, selo social, a gente tem utilidade pública municipal, estadual, recebemos prêmio do SESI, também ODS. Ano passado, final do ano passado, ficamos em segundo lugar no Prêmio Impacta. Então, o que são todas essas premiações? A gente foca no modelo de gestão e resultado. Então, a gente já formou gratuitamente mais de 320 alunos nesse programa Constituição em Ação. Nunca pegamos R$1 de recurso público. É um instituto moldado de um modelo de negócio inovador, onde a gente consegue arcar com as nossas próprias despesas. E está sendo muito legal, está sendo uma experiência bacana. Eu tenho muita gratidão por cada um que ajuda a gente, seja como voluntário, como parceiro de projetos, como diretor também que se doa e está nas ações. Então, a gente está construindo essa história. Hoje, o nosso principal projeto é o Constituição em Ação. Também fizemos a reforma da biblioteca do Colégio JK lá em 2019, que leva o nome do meu avô também. Olha aí. A gente conseguiu pôr ar-condicionado lá na biblioteca. Muita gente vai lembrar dessa ação. Tem lá a plaquinha do Instituto Bianchini junto. De onde veio o título para ele do Jardineiro de Maringá? Não é um título, um título. Mas não, é um não é título um apelido, carinhoso. Que um apelido dele. Desde quando começou? Já no final da vida dele ou bem antes? Não, antes por conta do carinho. Por exemplo, era muito emblemático a imagem dele ali no Bosque das Grevilhas, que hoje leva o nome dele. Ele morava ali do lado. E ele já com seus 60 e poucos anos, ele saía com o regador da casa dele para ir regar as primaveras que tem lá. Então, assim, ele não veio só para executar um trabalho. Ele tinha amor pelo que ele fazia. Por cada árvore. Que ele tanto que, às vezes o pessoal até comenta assim, mas ele não foi o primeiro jardineiro. Não, ele não era jardineiro, ele era agrônomo. Sim. A questão do apelido de jardineiro de Maringá é porque ele não veio só para fazer um projeto de arborização. Esse foi o legado da vida dele, era a paixão dele. Se chamasse meu avô para dar uma entrevista, ele ia na hora. Se chamasse meu avô para ir plantar árvore, como várias vezes, vários colégios chamavam ele ia. Tenho foto, até devia ter te passado para pôr aqui, dele plantando árvore com alunos de colégios públicos da cidade. Então, toda vez que falava que ia ter algo voltado a cuidar do meio ambiente ou cuidar de Maringá, ele estava lá. Né? Não é à toa que ele fez parte dessa história. Hoje, grandes pilares aí que a gente participa, né? Por exemplo, um dos fundadores do Rotary. O Rotary, você lá em Vaiporã, estamos tudo no mesmo distrito. Então, é uma história que começou aqui com o meu avô, mais os outros fundadores, que veio o Clube de Londrina Vaiporã fundar. Pertence ao distrito de Londrina. Já está lá. Está com Londrina. Está lá em Londrina, mas, por exemplo, quando minha briga era para que viesse para cá. Quem recebeu foi lá em Londrina buscar a Rotary, trazer para cá Emílio Germani, toda essa sabe, porque o Distrito 4630 nasceu em Maringá. Hoje tem 12 clubes aqui, né? Se não aumentou. Eu acredito que está até um pouco mais, deve estar ali uns 14. Mas, enfim, a questão é essa, assim, de aparatos da sociedade civil, e às vezes o pessoal que nunca participou, Miguel, de uma reunião de algo que a gente fala sociedade civil, nunca participou de uma maçonaria, de um Rotary, da SIM, da OAB, nada de classe, né? Assim, às vezes a pessoa fala, o que esse povo tanto gosta de se reunir? De reunião. A gente sabe que você pode olhar até as empresas novas hoje,
todo mundo que vai montar uma empresa, um café, um podcast, a pessoa quer gerar um ambiente de network. Exatamente. Porque os negócios, as ideias, os projetos, eles saem das conversas. Exatamente. Então, se você não criar espaços onde as pessoas deixam seus compromissos e vão lá se reunir para debater assuntos importantes da cidade, a coisa não anda. Não anda. A coisa não anda. Cada um está envolvido ali nas tuas contas a pagar, nos teus to-dos, na tua família, a receber, é bom também. E aí passa dia, passa semana, as coisas vão ficando. Então, o grande legado assim, de Maringá é ter criado esses espaços e a cultura, o DNA das pessoas quererem participar. O Copegem, que é onde eu fui introduzido... Conselho Jovem. É, o Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá. O Copegem, ele hoje tem um processo seletivo que vira tipo uma faculdade. Chega a dar tipo 200 pessoas, aí vira trainee, com várias fases para entrar. Por quê? Eu acho isso fantástico, o povo querer participar. Sim. Entendeu? E trazer gente qualificada, né? Então não é só montar um Rotary, montar um grupo. É você realmente ver a vontade do cidadão de querer dar os pitacos, querer pôr a mão na massa, que é o que eu falo das fotos antigas, que via o povo lá participando. Certo. Hoje um cara que nasce ou que chega em Maringá, às vezes ele se vê muito distante, porque hoje Maringá é gigante. Gigante. E aí o cara fala, pô, como que eu vou levar uma ideia pro prefeito? Certo. Como que eu vou levar uma ideia para assim? Né? Como que eu vou fazer isso? É participando desses grupos, você consegue semanalmente estar lá com esse pessoal, falando diretamente, sendo ouvido. Então ali são os espaços democráticos onde as pessoas podem trocar ideia e fazer a coisa andar. É verdade. Perfeita a tua colocação. Isso aí. Estamos aqui com o Aníbal Bianchini. O Aníbal, você está presidente do Instituto Bianchini. Nem me apresentei, né, Exatamente. Miguel? Vamos fazer no final. Vamos fazer aqui no Faz final. uma apresentação então, bate-bola, jogo rápido. Exato. Aníbal Bianchini, 33 anos, casado com a Karina, pai da Helena. Minha formação é na área do direito, estou formado em direito, mas eu atuo com agronegócio, com pecuária, tenho um projeto social também, uma fábrica de móveis que a gente faz o trabalho com os apenados. E aqui em Maringá também é um tema muito legal para conversar. E eu dediquei muito da minha vida à área social. Comecei em 2012 no Copegem, de lá fui introduzido ao associativismo, passei a participar de mais de 18 instituições, muitas eu presidi. Atualmente eu estou na diretoria de eventos da PAI, eu estou membro conselheiro do Conselho do Comércio e Serviços da SIM, presidente do Instituto Bianchini, e o meu projeto hoje que eu mais me dedico é criar minha filha, Miguel. E na vida profissional, agropecuarista, né? Pecuarista. Também a parte política por um bom tempo. Aquela foto lá que eu tô vendo. Aí, ó, essa é a minha... É você ali, não? É eu e a Helena. Você tá de cowboy ali, eu não tava nem cowboy, conhecendo. Ó. Tô disfarçado Tá ali. ali de já, né? Muito legal. Valeu, João. E essa é a minha paixãozinha aí. Então, o meu projeto político, quem me acompanha desde 2016, que eu já fui candidato a vereador 2 vezes, a deputado estadual, já fui candidato a prefeito. Com 28 anos eu disputei a prefeitura de Maringá. Você gosta de política? Eu gosto, mas não é que eu gosto só por gostar, é porque eu acredito que as grandes mudanças são feitas ali, Miguel. Política social, então. E a gente precisa estar lá para poder ser ouvido, assim como eu falei das instituições, que é o espaço onde a gente pode ser ouvido, levar a nossa opinião. Às vezes não adianta eu ter uma boa ideia para o Parque do Ingá e essa ideia não chegar para o Silvio Barros. Entendi. Como que chega para ele? Entendeu? Tudo bem, eu posso ir lá na prefeitura, tentar marcar uma audiência, mas a gente precisa fomentar lideranças, que é o quê? Pessoas que tenham boas ideias, que se capacitem para isso e que elas possam ocupar espaços de serem ouvidas. Para que essas ideias consigam chegar lá. E pessoas que ouçam as outras pessoas. Entendeu? Eu acho que o bom líder, a base dele, principalmente o líder político, é aquele que consegue ouvir o máximo de pessoas e representá-las. Então, eu fico muito tranquilo, independente do resultado das últimas eleições, eu vejo que eu tenho desempenhado bem esse papel
de ouvir as pessoas que me rodeiam, de fazer elas serem ouvidas pelos órgãos competentes. Então esse é um trabalho de formiguinha que eu venho fazendo, venho aumentando minha base e fazendo um trabalho concreto. É um trabalho de resultado, é um trabalho muito no tete a tete, né? Mas é um trabalho honesto que eu consigo dormir à noite. Fico orgulhoso de cada conquista já que eu tive, de cada voto que eu tive, Sim. um por um, realmente sempre nas oportunidades eu agradeço, porque cada um que está lá é uma pessoinha que foi lá, digitou o número, de você, né? deu confirma, quer dizer que é um ok, sabe? Não deu o resultado que a gente queria, mas eu tive agora, nessa última de vereador, 1.294 pessoas que apertaram lá o meu número, digitaram ok, que quer dizer, e essas pessoas não é liderança comprada, não é pessoas em escala de grupos, são pessoas que ou foram impactadas pela minha atuação no Rotary, ou no Instituto Bianchini, ou na SIM, ou no curso de Direito, ou em algum momento da minha vida que a gente se esbarrou e eu pude ajudar de alguma forma. Então eu fico muito orgulhoso disso, fico muito feliz, muito honrado com cada ok que eu tive lá, cada confirma, né, Miguel? Quer dizer que a sua luta começou pelo seu avô em 1952, né? Em 52, veio para cá. Seu avô está vivo até hoje no seu trabalho. Sim, espero. Né? Também é bom deixar ele descansar um pouco, né, Miguel? Quem trabalhou muito e deixou um legado maravilhoso. Quem está dando sequência é você, né? Você que tem. Principalmente, que é o meu maior desafio, um compromisso que eu fiz com a minha família, que meu avô falava pra gente que o maior legado que ele ia deixar para nós era o nome. E eu tô feliz que eu já tô desde 2016 que eu me aventurei na política e eu consigo manter isso, né, Miguel? Da gente ter o nome Bianchini, da família Bianchini, ele é pai do seu pai. Pai do meu pai. É um nome que simboliza ainda a retidão, né? Pessoas que levam a sério, que não estão ali para brincadeira, né? Querem realmente fazer um trabalho sério, honesto. Então eu fico muito feliz de poder representar isso. Eu sei que isso não dá o Ibope, não dá os views do Instagram que a gente gostaria, né, Miguel? Dá sim. Mas a gente tem a tranquilidade de saber que a gente, passo a passo, está construindo um projeto maior, que transcenda a nossa, talvez até a minha geração, mas algo que seja digno de ser contado, algo que seja digno de ser compartilhado, e que as pessoas que participam dessa história, que elas também se sentem bem, se sentem felizes e honradas de poder participar. O teu avô regava já as árvores, Regava, lá por 1960. Já, você ia lá, punha a mão na massa, ajudava a plantar. Você continua regando a sociedade de Maringá, o trabalho ambiental do teu avô. Você espera que a sua filha, como é que é o nome dela mesmo? Helena. A Helena, que apareceu ali agora há pouco, ela dê sequência a esse trabalho social? Tipo assim, manter a história. Teu pai deve ter feito, teu pai atuou também na área dos trabalhos sociais ou menos? Já, também, é que meu pai casou e foi morar em Naviraí, então lá ele teve... Aníbal também, eu sou o sexto Aníbal. Quer dizer que é Aníbal avô, Aníbal pai e Aníbal filho aí, não? Pessoal sem criatividade. Tá neto do nome ou... Não, vai pegando tudo o nome da mãe. Mas o Miguel, eu acho que o exemplo é o mais importante, né? Minha filha, ela nasceu bem no ano da pandemia e mesmo assim, tenho foto, ela já foi plantar árvore com a gente usando máscara, com um aninho ela já estava lá participando de plantio de árvore, tem foto depois também para pôr. Ela vai nas reuniões do Instituto Bianchini, ela é minha parceirona. Olha lá, tá assistindo a entrevista agora. Agora tá na escola. Mas depois vai assistir. Mas com certeza, já falei, levando ela hoje pra escola, já falei para ela disse que ia assistir depois. Então é uma parceirona. O caminho que ela vai seguir, só Deus sabe. Mas eu fico tranquilo, como eu disse, é o projeto que eu mais estou me dedicando agora, porque a gente precisa realmente, se eu defendi tanto a importância da gente ter boas lideranças para a cidade e eu ajudo jovens a serem suas melhores versões, por que não a minha filha também? Exatamente, então a gente precisa em casa, eu acho que em casa é o nosso canteiro de experiência. A gente precisa tem que regar ali. Fazer bem em casa para... Lá na SIM eu via muito isso. Às vezes chegava alguém, fala assim, cara, pra você estar aqui,
lá na tua casa tem que estar tudo bem. Não adianta a tua empresa estar precisando de ajuda e você em casa não está conseguindo manter as coisas e você está aqui numa reunião discutindo melhorar a cidade, melhorar as coisas. Então eu acho que em casa tem que ser o exemplo número 1 para a gente poder realmente compartilhar, né? Para mim é até uma filosofia de vida, quando fala de viver em abundância, é que a gente consiga ter tudo que precisa e sobrar para compartilhar com os outros. Né? Eu acho que esse é o equilíbrio melhor aí que alguém pode ter na vida. Show de bola. Bom, a gente já falou um tempão aqui. Miguel, obrigado. Tem assunto para mais umas 2 horas, mas a gente vai deixar um pouquinho aqui para você voltar outro dia. Com já certeza. dei a sugestão lá, criar o podcast do Instituto, vai pensando. Vamos pensar. E o que eu não perguntei, o que você gostaria de falar para a gente ir para o encerramento? Miguel, acho que obrigado. Que espação que você deu aqui. Eu acho que fico muito feliz de tudo que a gente pôde compartilhar. Como você falou, tem muito mais história que a gente gostaria de passar. Mas é agradecer toda essa tua audiência. A gente sabe que podcast não é para qualquer um. Tem muito conteúdo fácil de consumir, dancinha, coisa rápida, editada e filme. Então a gente sabe que quem fica aqui e assiste até o final é um guerreiro, é alguém que está buscando ser melhor, consumir conteúdo de qualidade. Então eu espero que eu tenha conseguido cumprir esse papel aqui hoje de trazer informação para alguém que esteja buscando isso. E realmente essas são minhas considerações finais. Que você possa se inspirar. Eu tenho 33 anos, que você realmente queira fazer uma mudança, seja na tua casa, na tua igreja, no teu local de trabalho. Busque grupos, e Maringá tem isso, pode ter certeza. Não tem nada que você queira fazer que Maringá já não tem um grupo fazendo. Esperando você. Então busque se unir a essas pessoas, é muito gostoso crescer junto, que é o lema do associativismo. Verdade. Sozinho às vezes você pode até ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Exato. Então busca o empreender, busca o teu núcleo setorial, busca um BNI, busca o Legendários, busca um grupo que você veja que se você já ainda não estiver, não precisa ser igual eu e o Miguel, que a gente entra em 400 grupos. Mas busque um, se você ainda não está fazendo parte, para crescer com essas pessoas, porque isso torna a jornada muito mais divertida, muito aprendizado. Você não faz ideia das portas que podem se abrir a partir do momento que você decide um dia da semana sair de casa e ir naquela tal reunião. Sim, hoje estava cheio lá a Associação Comercial da posse do Mohamed, Conselho de Desenvolvimento de Maringá. E a gente se conheceu lá nas tarefas da Assim. Olha, eu já não lembro da Cassinor, que é quando a gente foi ajudar a montar o Conselho de Jovens Empresários em Ivaiporã, sabe? E você conhece, por exemplo, eu confesso que a melhor ida que eu tive a Ivaiporã foi através da Cassinor, porque eu fui lá, fui recebido pelo presidente da Associação Comercial, conheci os empresários. Então é totalmente diferente você simplesmente passar de carro pela cidade do que você poder ir lá, conhecer quem empreende no local, quem está ali mobilizando, ajudando o lugar a ser melhor. Então é fantástico, Miguel. Legal. Obrigado aí pela sua presença. Já está na minha lista aqui dos parceiros do podcast Atômico. E para voltar aqui, para indicar novas pessoas para a gente tratar de Maringá, do Ivaiporã, da Mandaguaçu, Mandaguari, falar dessa região noroeste, região central, como um todo. A internet ela globalizou, como a gente falava, as pessoas nem sabiam. O mundo está globalizando. E realmente hoje não tem mais fronteira. Né? A gente está aqui hoje, segunda-feira, eu estou lá na região de Pitanga, Ivaiporã, falando com... Nós temos um jornal que circula lá há 32 anos, o Paraná Centro. Já tem notícias suas aqui do Instituto saindo nas redes sociais, na internet, né? Nas nossas plataformas. Sem fronteira o mundo, né? Hoje, com certeza. O mundo acabou a fronteira, mas a gente ainda precisa tratar das coisas locais. Hoje o assunto aqui é o Instituto Bianchini, o Aníbal que fundou o Instituto, mas inspirado no avô dele.
que tinha um título de O Jardineiro de Maringá, um agrônomo que chegou aqui em 1952, trabalhou no projeto dessa cidade e, como ele disse, é o seguinte, junto com o desenvolvimento rápido, o Maringá há 20, 25 anos atrás tinha 150 mil habitantes, hoje tem mais de 400 mil habitantes. Não tem como segurar um crescimento desse, ele é exponencial, mas ele tem que ser trabalhado grandes projetos e o Aníbal defende isso, que continuemos mantendo o Maringá com esse espelho que é para todo o Brasil e todo mundo. Obrigado, Aníbal, obrigado a você, curta, compartilhe o nosso bate-papo aqui, manda para os seus amigos, pode participar. Aqui chegou aqui uma mensagem que a Lucelena, conhece a Lucelena? Uhum. Ela mandou uma mensagem. Bem isso, uma célula de um corpo não tem função fora dele. Aí. A mãe tá ligada lá, a mãe do Aníbal já deixou aqui vou repetir para você que está nos assistindo. Olha, ela está dizendo bem isso. Uma célula de um corpo não tem função fora dele. Então a gente tem que se unir, fortalecer e nós vamos chegar em grandes horizontes, assim como o seu Bianchini lá na época. Eu acho que ela deu o slogan pro teu podcast aqui, ó. Podcast atômico, a célula de um Goiás. Você já pode pode usar aqui como aproveitar, Miguel. A visão do podcast, né? A visão do podcast é essa mesmo, né? Não tem como você... muito interessante aqui, ó. Uma célula de um corpo não tem função fora dele. E aproveitar o gancho, minha mãe é autora do livro Na Leveza Perfeição. Aproxima um pouquinho do som. Minha mãe é autora do livro Na Leveza Perfeição e vai ter o workshop no dia 26, a partir da tarde, um dos 4 workshops vai ser o dela. Então quem quiser participar, 2h30 na Uningá vai estar tendo a parte dela. É na sexta-feira que vem? Não, né? No dia 26 é o dia do evento, que é quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Que vai ter de manhã, à tarde e à noite. Hoje é 21. E vai ter esse workshop na parte da tarde. Fica o convite para sua mãe vir aqui no dia 26, na sexta-feira que vem, que eu... É 28. Falar sobre o livro? Não dá, semana que vem. Na outra semana seguinte, falar sobre o livro. Eita, vamos lá. Vamos agendar. Muito bom. Obrigado mesmo, Aníbal, meu grande amigo. Obrigado, Miguel. Fiquei muito feliz de te ouvir aqui. Cada vez eu vou enriquecendo mais o meu conhecimento com as histórias da família Aníbal, do Instituto Bianchini agora, né? E já pensando no futuro da Helena para essa cidade maravilhosa, que vai estar com 1 milhão de habitantes, não vai demorar muito. Próxima gravação tem que pôr uma cadeirinha aqui, eu trago ela junto para dar uma prosa aqui com vocês. Já fica certo, puxa a cadeira para ela vir dar um oi aqui. Obrigadão, obrigado a você que nos acompanhou, obrigado à técnica nossa, o João ali, toda a equipe, o Yuki, o Marquinhos que está acompanhando, o Samuel. Volte sempre, nós estaremos aqui hoje à tarde, às 2h30 da tarde, às 14h30. Vamos ter aqui o Bruno Stresser falando de marketing no varejo. Você que tem interesse de saber dessa bolha, né, como desenvolver a sua empresa, ele tem uma formação muito boa na área do marketing e da tecnologia da informação, e ele trabalha até traz assuntos da Gazin, Colchões Gazin, ele dá muita assistência para esse atacadista. Para o seu Mário Gazin, que fundou esse grupo e continua atuante, e toda a equipe da Gazin, e ele vai dar aqui uma aula para nós hoje sobre esses assuntos. A gente vai conhecendo um pouquinho de cada coisa. Vamos conhecendo do desenvolvimento ambiental de Maringá, vamos falar do desenvolvimento tecnológico para as empresas, e como o Aníbal disse, vai catalogando os conhecimentos, né? Para de ficar atrás de conhecimento ruim, sem fonte na internet. Está cheio de gente falando, faz isso, você vai lá e faz, não dá certo, faz isso. Procura gente que tenha um histórico já, como tem a família do Aníbal aqui, que o avô dele se quis uma cidade verde há muitos anos atrás, 78 anos atrás, ele regava até as plantas. É assim que se constrói grandes coisas. Obrigado a você, obrigado, Aníbal. Muito obrigado. Volte sempre. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Valeu, João.